E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos internautas que acompanham o Facebook do Diário da Região. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente voltou aí depois de um tempo para falar da política riopretense. Na verdade é melhor nem falar, mas às vezes é preciso pontuar algumas coisas que estão acontecendo no Legislativo e que enchem de vergonha a população. Ontem, por exemplo, mais uma presepada daquelas, né? 2 vereadores aí envolvidos até as tampas aí com irregularidades do programa Auxílio Atleta, o vereador Francisco Júnior, do DEM, e José Carlos Marinho, do PSB. Havia uma denúncia contra eles para abertura aí de uma comissão processante para investigar a fundo as inúmeras evidências aí que já existem sobre um e outro, mas numa ação entre amigos, a Câmara decidiu virar as costas e simplesmente arquivou o pedido aí de investigação contra os dois. Rodrigo estava lá, né, Rodrigo? Você pode dar detalhes de como foi a reunião, e foi uma reunião bastante tensa, né? O que a gente percebe, Rogério, é que o chamado G9, aquele grupo que é remanescente de vereadores que formavam a antiga base de sustentação do ex-prefeito Valdomiro Lopes, com a ajuda ali de alguns novatos da atual legislatura, como Jean Dornelas e o Anderson Branco, e esporadicamente Zé da Academia. Com o Zé da Academia, eles dominaram ali os debates no plenário e determinam os resultados das votações. Ontem, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram com muita facilidade derrubar esse pedido de comissão processante, que poderia levar à cassação até dos mandatos dos vereadores José Carlos Marinho e Francisco Júnior. Com base em quê? Com base em um relatório que foi feito por uma CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou uma série de irregularidades no pagamento do benefício do famigerado aí Auxílio Atleta, né? Que a CPI, que foi presidida pelo Renato Pupo, apontou, por exemplo, a existência de funcionário fantasma. O Júnior ontem foi chamado de omisso por ter recebido uma denúncia de que um professor teria pedido dinheiro de volta de uma equipe de voleibol feminino e não tomou nenhuma medida na época que ele era secretário. Essa investigação agora foi enterrada na Câmara, livrando a cara aí dos 2 vereadores, mas que vai seguir aí, segundo a promessa do próprio Renato Pupo, que é presidente da CPI, para o Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil, que tem um inquérito policial instaurado na Delegacia Seccional de Rio Preto, se eu não me engano, desde 2012, com vasto indícios aí de irregularidades no pagamento desse benefício. Sobretudo contra o Marinho, né? Contra que o Marinho, sim. O secretário nesse período. E agora essas provas vão fornecer também mais elementos contra o Júnior, né? Sim. O Francisco Júnior, inclusive, foi chamado para depor recentemente na Delegacia Seccional para falar sobre o assunto. Ele, inclusive, como professor de um dos programas sociais, ele chegou a receber auxílio atleta também. Isso lá no passado, antes de ser secretário, ele também recebeu esse benefício. Então eu não consigo entender assim o discurso de alguns vereadores, como o Paulo Paulera, que cobram investigação. Outra situação também que ficou evidente ontem na Câmara foi a aprovação de uma comissão processante, aí sim,
contra o prefeito Edinho Araújo, Rogério. Difícil não remeter aos tempos do ex-prefeito Valdomiro Lopes, quando uma situação dessa era praticamente impensável passar um tipo de proposta dessa. Fazendo só um adendo a respeito do grau de cinismo, não é, que chegou à Câmara ontem, o nosso amigo, o vereador Paulo Paulera, chegou a questionar o sujeito que fez a denúncia. Quer dizer, é absurdo, né? Porque o denunciante é o irmão do Renato Pupo, que não é um qualquer um, ele é simplesmente um procurador do Estado. O cara, segundo o Paulera, o cara não teria conhecimento do que está se passando. Como não tem conhecimento? Rio Preto inteira tem conhecimento do que se passa por lá. O Diário e os outros veículos de comunicação fazem matérias quase que diárias a respeito do escândalo do auxílio atleta. Então é difícil alguém que ignore hoje o que se passa dentro do Legislativo rio-pretense a respeito desse caso. Agora, o Rodrigo falou uma coisa que é interessante, né? Ao mesmo tempo que esse grupo, o tal do G9, G8, G10, depende, né? Ele é meio flutuante, se recusou a investigar 2 vereadores do grupo, Marinho e Júnior, apesar da farta documentação que justificaria a comissão processante, eles decidiram fazer uma coisa que nunca fizeram na época em que o prefeito era o Valdomiro Lopes, de quem ele era base aliada. Convocar secretário, foram vários pedidos, mais de 50 em 8 anos, e, sobretudo, abrir um processo de cassação contra o prefeito. O que mostra também uma fragilidade do governo, né, Rodrigo? O que a gente percebe ali no plenário, Rogério, é que o G9, eles estão unidos, bastante unidos. Você vê a movimentação, inclusive a gente divulgou na TV Diário, em vídeo também, para quem quiser assistir, como funciona ali o G9. A gente pegou os vereadores, a articulação dos vereadores, a gente vê durante a sessão bastante ativos ali nessa articulação. Fábio Marcondes, Paulera, com as pitadas de quem não parece que não está, ele passa meio que despercebido no plenário, de Gerson Furquim também, que não abre a boca para falar nada durante a sessão, mas ele também tem uma influência ali sobre os vereadores, que a gente percebe que aí tem o Peixão, o Júnior, fiz até a leitura labial dele pedindo para o Peixão votar a favor da comissão processante contra o prefeito. Sabe-se lá qual o motivo, né, dessa articulação dos vereadores. Provavelmente estão buscando alguma contrapartida junto ao secretário de governo Jair Moretti, que tem também registrado sucessivas derrotas no plenário, o que não é comum. A gente percebe que não é comum o governo, um Edinho, que, querendo ou não, é um político habilidoso, tomando muita pancada na cabeça no início de governo, né? Isso se deve ao quê? A gente percebe que há uma influência muito forte também do ex-prefeito Valdomiro Lopes, que joga pedras quando ele pode na administração do Edinho. Tanto é que na semana passada eu tive com o ex-prefeito, toda oportunidade que a gente tem para falar com ele critica veementemente o atual governo. E ele, no mesmo dia que ele teve com a presença do vice-governador, presidente do diretório estadual do PSB, partido dele, Márcio França, numa confraternização, todos esses vereadores aí apareceram numa foto na coluna do Diário, na sua coluna, apontando para o Valdomiro. Isso até foi evidenciado que eles fazem parte de um grupo que estão mais com o Valdomiro, que hoje não tem cargo eletivo, do que com o atual prefeito Edinho Araújo. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores ali, ou seja, que o prefeito não esteja atendendo, sabe-se lá quais pedidos desses vereadores, né? É impressionante a força do grupo, né? É um grupo que não tem poder, mas que tem conseguido, inclusive, atrair para si
vereadores que se elegeram no grupo do Edinho. É bom lembrar que a base do G8 são de vereadores que se elegeram no grupo de oposição a Edinho. Eles eram do grupo ligado ao ex-prefeito Valdomiro Lopes, né? Então tem lá Furquim, Paulera, Fábio Marcondes, Peixão, Marinho, mas em algumas votações importantes para o governo, eles estão conseguindo apoio de vereadores como Jorge Menezes, da Carina Caroline e do Jean Dornelas. Ontem, por exemplo, o Jean Dornelas, que tem cargos no governo, que tem o PROCON, por exemplo, hoje é ligado ao Jean Dornelas, ele votou pela abertura do processo de cassação contra o Edinho, né, Rodrigo? A gente, inclusive, trouxe uma arte aqui, Rogério, em relação para mostrar essa união dos vereadores, a absolvição do Júnior e do Marinho. Quem votou a favor, quer dizer, contra a abertura da investigação, olha lá, quem votou contra a investigação. Nós temos ali o Gerson Furquim, o Celso Peixão, o Paulo Paulera, o Fábio Marcondes e o Anderson Branco. Lembrando que o Fábio Marcondes, ele teve um assessor, um cabo eleitoral indicado que recebeu auxílio atleta, né? Que toda a questão é investigar os dois vereadores, o Marinho, só lembrando, né? O Marinho e o Júnior, em relação a irregularidades no auxílio atleta. E o Fábio é um que se sabe, né? Pelas listas que a prefeitura forneceu na época, a muito custo, né? Que tem um assessor ali que recebe o auxílio atleta, o Rogério Martins. Sim. Recebeu. Na continuação ali, Rogério, a gente vai mostrar agora, na sequência, chamou muita atenção, até se absteve da votação, o Zé da Academia. Por quê? O Francisco Júnior é do DEM. O Zé da Academia também é do DEM, do mesmo partido. Não sei por qual motivo, seja por algum tipo de constrangimento, o Zé da Academia, que é também ligado ao esporte, ele se omitiu nessa votação. Mas ao se omitir, favoreceu o Júnior, o colega. De certa forma, sim. A Cláudia de Júlia, ela faltou à sessão, segundo a assessoria dela, ela estava com um problema de saúde e por isso ela não teria participado da sessão de ontem. E agora sim, os vereadores aí do PRB, Jean Dornelas se ausentou da votação. Deixou o plenário, abandonou o plenário, assim como a Carina Caroline. Me chama a atenção que na votação da comissão processante contra o Edinho, o PRB se dividiu. A Carina foi contra a abertura de investigação em relação ao prefeito, já o Jean Dornelas foi a favor. Inclusive o Marco Rilo, durante a sessão também, a gente já está verificando mais a fundo o que aconteceu de fato. Ele chegou a usar a palavra chantagem, que durante a articulação da votação da formação ou não da comissão processante contra o prefeito, alguém chantageou um dos vereadores. Esse vereador chantageado seria Jorge Menezes. Ameaçaram, segundo foi falado lá na Câmara, ameaçaram abrir uma comissão de inquérito, uma CPI, para investigar atos dele no período em que ele foi secretário de Agricultura na gestão do Valdomiro Lopes. Sim. O Jorge Menezes também, ele é aquilo que a gente sente. Ele é flutuante. Parlamentares são flutuantes, né? Um período está com o grupo, outro período não está. Isso depende muito da negociação que ocorre no 9º andar, lá na Secretaria do Governo, com o Jair Moretti, quase que diariamente. Os vereadores não saem de lá. E a gente também tem quem votou a favor da abertura de investigação contra os dois vereadores, Francisco Júnior e também o José Carlos Marinho. Essa base do Edinho, ela me parece consolidada, com exceção ali do Rilo, né? Do Rilo, justamente por expor essa pressão dos vereadores do G9 contra o prefeito, ele votou votou a favor da abertura do processo de investigação contra os dois vereadores, José Carlos Marinho e Francisco Júnior, a Márcia Caldas, o Pedro Roberto, o Renato Pupo, o Jorge Menezes e o Marco Rio.
eram necessários aí 9 votos para garantir a abertura da investigação, mas esse grupo aí não conseguiu. O que se percebe, né, Rodrigo, é que a base aliada do Edinho está muito fragilizada, né? Ele tem hoje pouquíssimos vereadores com quem ele pode contar em todas as votações. O resto ele tem que negociar votação por votação, né? Quem dá apoio hoje é Renato Pupo, é Pedro Roberto, é a Márcia Caldas, Cláudia de Giuli, e aí já fica difícil, porque aí já depende a votação, depende dos interesses atendidos ou não, né? Sim, o que a gente nota, Rogério, é que o governo Edinho, nesse princípio, coleciona uma série de derrotas, né? Ele vem em votação, que ele precisa dos vereadores, ele não consegue apoio. Isso é muito ruim para a governabilidade dele, no período que é muito difícil de crise econômica. Aí a gente precisa também apurar mais a fundo se os vereadores estão botando a faca no pescoço do prefeito. Inclusive ele teria participado de uma reunião ontem, antes da votação. Não, ocorreu uma reunião ontem na sala do Jair Moretti. E ele participou com a presença do prefeito, e os vereadores teriam feito várias exigências ao prefeito. O prefeito pagou para ver e pagou caro, né? A Câmara acabou abrindo um processo de uma comissão processante que pode até resultar na cassação do mandato dele, embora isso seja improvável. Mas a questão é que isso aconteceu. O que uma fonte do governo tem me dito é que o Edinho ele quer mudar esse tipo de relação com a Câmara. Ele não quer fatiar o governo como geralmente se faz para governar, né? Ó, essa secretaria é sua, essa secretaria é daquele outro, as tais prefeiturinhas, né? Mas está difícil para governar de outra forma. É isso que tá dando para perceber até o momento, não é? E essa é uma situação que a gente percebe que não vai mudar a curto prazo. Pela votação que ocorreu, o Edinho não atende os pedidos dos vereadores, mas a gente vamos acompanhar aí os próximos dias, vai ser importante para ver se a gente vai ocorrer uma mudança de humor. Se o Edinho vai recuar, né? É o que os vereadores exigem, é a questão. Né? Olha, antes de terminar, eu quero elogiar aqui de pronto, não é de hoje, domingo, o Diário da Região fez uma capa fantástica, vamos bater bumbo pra gente, a gente trabalha pesado aqui e quando o resultado é bom a gente tem que mostrar, né? Não sei se o leitor que ainda não viu, a capa de domingo, colocamos a letra Imagine do John Lennon traduzida, pedindo paz aí para a cidade, com base na passeata que houve no sábado cedo, né? Pedindo paz também diante daquela tragédia que morreu um jovem de 17 anos e 2 guardas ficaram baleados. E hoje o jornal também, mais uma vez, com muito bom humor, soube retratar bem o que aconteceu na Câmara, né? Os vereadores decidiram aí enfiar a cabeça debaixo da terra, feito avestruz, para livrar a cara aí dos colegas envolvidos no escândalo do Auxílio Atleta. Parabéns ao Milton Rodrigues, que é o editor-chefe, e ao César Belisário, editor de arte, que são os responsáveis pela produção dessa capa. Valeu!